Em nome do Pai, que me criou, do Filho, que me resgatou, do Espírito Santo, que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá uma porção da vontade de Deus para a minha alma. Abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Vamos meditar? O Livro do Céu, volume 27, trecho 29, do dia 16 de janeiro de 1930. Como na criação, redenção e reino da divina vontade, a parte trabalhadora é da divina vontade. E as três divinas pessoas são concomitantes. A criação quer narrar a história da divina vontade. Quem vive nela recebe tudo, pode dar tudo e toma parte em todas as qualidades divinas. Luísa falando. Estava a seguir o fiat divino na obra da redenção, da criação. Como me parecia bela, pura, majestosa, ordenada, digna daquele que a tinha criado. Parecia-me que cada coisa criada tinha que me contar a sua pequena história, que encerrava daquele fiat que lhe tinha dado a vida, e que, tirando-as à luz do dia, deviam narrar para fazer conhecer o que sabiam da divina vontade. E unidas junto, deviam narrar a longa história daquele fiat que não só as tinha criado, mas, conservando-as, dava-lhe o trabalho de narrar sua longa história, dando a cada coisa criada uma lição para narrar as criaturas, para fazer conhecer aquela divina vontade que as tinha criado. Mas enquanto minha pobre mente se perdia em olhar a criação e queria escutar as tantas belas lições que queria dar-me, cada coisa criada sobre o fiat divino, meu doce Jesus, saindo de dentro do meu interior, me disse. Vamos aqui meditar o que a Luísa está falando, né? Ela falou que ela estava a seguir, né, o fiat divino na criação. E aí ela começou a admirar a criação, né? Tudo que Deus fez, né? Como parecia bela, pura, majestosa, ordenada, né? Como era linda a criação. Ela ficou ali observando toda a criação e vendo tudo que Deus criou, como era belo, como era lindo, puro, ordenado, majestoso. E aquilo, né? Deixou ela assim extasiada de ver tudo aquilo, né? E ela sentia como se cada coisa, né, criada por Deus, tudo que ela via, quisesse contar para ela, né, a sua história de tudo que se encerrava dentro de cada uma delas, né, na criação, como Deus fez, para que foi criado, como que elas estavam ali para adorar e louvar, para louvar a Deus, né, mostrar o quanto Deus é poderoso, maravilhoso, né? Então, e mostrar, né, que elas vivem, né, na divina vontade. Estão todas, né, ordenadas na divina vontade. Então, ela estava ali admirando toda a criação. E ela parecia que cada coisa criada, né, queria dar uma lição para ela sobre a divina vontade.
Aí Jesus veio e disse a ela: pequena filha do meu eterno querer, quero que saiba que a obra da criação e da redenção e a do reino do nosso querer é tudo obra do nosso Fiat divino. Então, Jesus está dizendo para Luísa, né, que a criação, o Fiat da criação, o Fiat da redenção e o Fiat da divina vontade, né, tudo é obra do Fiat supremo. Ele tomou a parte trabalhadora e as três divinas pessoas tomaram a parte concorrente. Foi assim que nosso Fiat divino, ao que lhe demos o trabalho de criar a criação, de formar a redenção e de restabelecer o reino de nossa divina vontade. Então, Jesus está dizendo, né, que é o Fiat divino. Foi o Fiat divino que Deus deu a ele o trabalho agora. Mas foi ao nosso Fiat divino que lhe demos o trabalho de criar a criação, de formar a redenção, de restabelecer o reino da divina vontade. Porque nas obras que saem de dentro da divindade, é sempre o nosso querer divino que toma a parte ativa. Ainda que todo o nosso ser divino concorra junto, porque ele tem virtude e ofício dirigente, trabalhador de todas as nossas coisas. Assim como tu tens as mãos para trabalhar, os pés para caminhar, se queres agir, não te serve dos seus pés, não te serve dos pés, mas das mãos. Ainda que todo o teu ser seja concominante à obra que queres fazer, assim é do nosso ser divino, não há parte de nós que não concorra, mas nossa vontade divina toma parte dirigente e trabalhadora. Muito mais que ela tem sua sede na divindade. Sua vida corre em nosso seio divino, é vida nossa. E enquanto sai de nosso seio divino, mas bem sai e fica. Leva fora de nós a virtude criadora do que quer fazer e conservar. Agora, como você vê, tudo é obra do nosso Fiat divino. E por isso, todas as coisas criadas estão como tantos filhos que querem contar a história de sua mãe, porque sentindo sua vida nelas e conhecendo a origem de onde vem, sente a necessidade de dizer cada uma delas quem é a sua mãe, como é boa, como é bela, e como elas são felizes e belas, porque foram dadas à luz por uma mãe como ela. Se as criaturas possuíssem como vida a minha divina vontade, conheceriam tantas belas coisas dela. E conhecê-la e não falar dela, isso seria impossível. Assim que não fariam outra coisa que falar dela, amá-la, expor sua vida para não perdê-la. Então, o que Jesus está dizendo aqui, né? Olha aqui. Jesus está dizendo o seguinte, que a obra da criação, da redenção e da divina vontade é tudo obra do Fiat Supremo. Do Fiat Supremo. Aí ele fala que ele tomou a parte trabalhadora, o Fiat Supremo tomou a parte trabalhadora. E as três divinas pessoas tomaram a parte concorrente. Jesus está explicando aqui, a parte concorrente. Mas foi o nosso Fiat divino ao que lhe demos o trabalho de criar a criação, de formar a redenção, de restabelecer o reino da divina vontade. Porque nas obras que saem de dentro da divindade, é sempre nosso querer divino que toma parte ativa. Ainda que
todo o nosso ser concorra junto, porque ele tem virtude, ofício, dirigente, trabalhador em todas as nossas coisas. Então, o que Jesus está explicando, né? Que é o fiat divino, faz a parte trabalhadora em tudo. Embora as três pessoas da Santíssima Trindade, que fala ali, né? As três pessoas divinas, tomam a parte concorrente. Então, a parte concorrente é as três pessoas da divina vontade, as três pessoas divinas. E a parte trabalhadora é o fiat divino que faz tudo. E agora Jesus explica assim como tu tem as mãos para trabalhar e os pés para caminhar, se queres agir, quer dizer, se você quer fazer alguma coisa, não te serve dos pés, mas das mãos. Vamos supor, se uma pessoa vai fazer uma pintura, um quadro, né? Então, ele pode usar os pés, os olhos, os ouvidos, a cabeça, todo o corpo, né? Mas quem vai fazer a parte trabalhadora é as mãos. O que Jesus está explicando é isso. Ainda que todo o teu ser seja concomitante, quer dizer, todo o seu ser contribua à obra que queres fazer, assim é do nosso ser divino. Não há parte de nós que não concorra, mas nossa vontade divina toma parte dirigente e trabalhadora. Muito mais que ela tem sua sede na divindade. Sua sede na divindade. Sede, né? Essa sede na divindade. Sua vida corre em nosso seio divino. É vida nossa, e enquanto sai de nosso seio divino, mas bem sai e fica, leva fora de nós a virtude criadora do que quer fazer. Então, Jesus está explicando aqui, né, que essa divindade, né, ela tem sua sede na divindade, quer dizer, o fiat divino tem sua sede na divindade. Sua vida corre em nosso seio. O fiat divino a vida dele corre no seio da Santíssima Trindade. É vida nossa. E enquanto sai do nosso seio divino, sai e fica. No mesmo tempo que ela sai, ela fica. E leva fora de nós a virtude criadora do que quer fazer, dirigir, conservar. Agora, como você vê, tudo é obra do nosso fiat divino. E por isso, todas as coisas criadas estão como tantos filhos que querem contar a história de sua mãe. Aí Jesus explica. Por isso que a Luísa, né, quando ela estava admirando toda a criação, quando ela estava fazendo seus giros lá na toda a criação, ela sentia como se toda a criação quisesse contar sua história para ela, sobre a divina vontade, como eles vivem, né? Ela como se quisesse contar tudo para ela. Então, aqui Jesus fala, agora, como você vê, tudo é obra do nosso Filho divino. E por isso, todas as coisas criadas estão como tantos filhos que querem contar a história de sua mãe. Porque sentindo sua vida nelas e conhecendo a origem de onde vem, sente a necessidade de dizer, cada uma delas, quem é sua mãe. Como é boa, como é bela e como elas são felizes e belas porque foram dadas à luz por uma mãe como ela. Jesus está dizendo, né? Por isso que toda a criação quer falar, quer contar, quer expressar, né? A sua história, né? Sobre a divina vontade, que é a sua mãe. A mãe de toda a criação é a divina vontade. Eles vivem na divina vontade. Se as criaturas possuíssem como vida a minha divina vontade, conheceriam tantas coisas dela, e conhecê-la e não falar dela, lhe seria impossível. Então, Jesus fala, se as criaturas, quer dizer, se o homem possuísse como vida a divina vontade, se todas as pessoas na Terra vivessem na divina vontade, conheceriam tantas coisas dela, quer dizer, tantas coisas dela, quer dizer, da criação, tudo que existe na natureza. E conhecê-la e não falar dela, lhe seria impossível. Assim que não faria outra coisa que falar dela, amá-la e expor sua vida para não perdê-la. Depois acrescentou, é Jesus falando, minha filha, nossa divina vontade é tudo, estando por toda parte, a alma que vive imersa nela
não faz outra coisa que tomar continuamente de Deus. Tá vendo? A criatura que vive na divina vontade não faz outra coisa que tomar continuamente de Deus, e Deus está em ato contínuo de verter-se dentro dela. Mas tanto que não só a completa, mas sim que, não podendo conter tudo dentro, forma mares em torno dela. Porque nosso querer divino não estaria contente se a alma que vive nele não pudesse lhe fazer parte de todas as partículas de nossas divinas qualidades. Porquanto a criatura é possível, de modo que a alma deve poder dizer: tudo me dás e tudo te dou, em teu querer divino, posso te dar todo tu mesmo. Então, Jesus está dizendo aqui que a filha, ou a pessoa que vive na divina vontade, né? Ela está em ato contínuo, Jesus está em ato contínuo de verter-se dentro dela. Jesus está dentro dessa criatura, né? Então, a divina vontade, né? Ela não, Jesus, né? Deus, né? Não estaria feliz, né? Se ele não pudesse fazer parte da vida dessa criatura e dar a ela, né? Tudo que lhe pertence, tudo que é de Deus é dessa criatura. E a criatura dá a Deus tudo que é de Deus. Olha aqui, ó. É isso que Jesus está dizendo. Tudo me dás e tudo te dou, em teu querer divino. Posso te dar todo tu mesmo. Eis porque quem vive em nosso fiat é nosso inseparável. Sua pequenez, nos sentimos correr em nossa potência. E Jesus fala que quem vive no fiat divino, né, na divina vontade, é inseparável de Deus. Deus sente correr a pequenez dessa criatura, né? Nele, em si, Deus sente correr a pequenez, né, dessa criatura. Nos sentimos correr em nossa potência. E se enche de potência até nos poder mais. E honra nossa potência porque a põe em condições de comunicar-se à criatura. Nós a sentimos correr em nossa beleza, e se enche de beleza se enche de beleza em nosso amor, e se enche de nosso amor em nossa santidade e fica cheia dela. Então, a criatura que vive na divina vontade, Jesus está dizendo aqui, né? Que sua pequenez corre na potência de Deus, certo? E se enche da potência de Deus até não poder mais. E se põe em condições e Deus se põe em condições de comunicar-se à criatura. Deus sente essa criatura, né? Nele. Corre nele. Em Deus. Nós a sentimos correr em nossa beleza e se enche de beleza. Então, Deus vai transmitindo a essa criatura tudo aquilo, né? A beleza de Deus, né? Olha lá. Em nosso amor, o amor de Deus corre nessa criatura, a beleza de Deus corre nessa criatura, e se enche de nosso amor, de nossa santidade. Ela vai ficando cheia de todas as virtudes de Deus, né? Mas enquanto está cheia, honra-nos, porque nos põe em condições de embelezar com a nossa beleza divina e de enchê-la com o nosso amor, de selar a nossa santidade, de modo a pôr em atitude todas as nossas qualidades divinas. Em uma palavra, põe-nos em condições de agir e dar-nos o que fazer para comunicar-nos a ela, porque não nos convém tê-la em nossa divina vontade diferente de nós. Diferente de nós. Será pequena, não pode encerrar todo o nosso ser divino, mas participar de todas as nossas qualidades divinas. Quanto à criatura é possível, de modo que nada lhe deve faltar. Tudo é possível. Por isso, nada queremos negar-lhe, e além disso, negaríamos a nossa divina vontade, seria o mesmo que negar nós mesmos. O que nós mesmos queremos fazer. Então, a criatura que vive, Jesus está explicando que vive na divina vontade,
ela tem adquire todas as qualidades de Deus. Olha que maravilha, né? Todas as qualidades de Deus correm nessa criatura. Por quê? Porque não é ela mais que vive, é Jesus vivendo nela. Se é Jesus vivendo nessa criatura, todas as qualidades divinas correm nela. Ela é essa criatura é outro Jesus. Então ela possui todas as qualidades de Jesus. Olha que maravilha que é. Poder dizer que vive na divina vontade e ser outro Jesus, né? E ter todas as suas qualidades divinas. É maravilhoso. Por isso, se atenta, minha filha. Em nosso Fiat encontrarás a verdadeira finalidade para a qual foste criado. Tua origem, tua nobreza divina, encontrarás tudo, receberás tudo e tudo nos dará. Divina vontade, reina na minha vontade, Fiat. Livro do Céu, volume 27, trecho 30, do dia 20 de janeiro de 1930. O tema: como é belo viver no querer divino. A alma põe a Deus em condição de repetir suas obras. Como Fiat divino, faz de ator e de espectador. Ator e espectador. Agora a Luísa falando. Estava fazendo meu giro na divina vontade e tendo chegado ao momento quando foi criada a rainha do céu, onde a divindade tirava a vestidura de justiça e como vestindo-se para a festa, renovava o ato solene do princípio da criação, chamando à vida a nobre criatura, que ao viver no querer divino, finalidade única pela qual Deus havia criado o homem, que não devia sair da casa de seu pai, porque só nosso querer humano nos põe fora de Deus, de seu quarto, fora de seus bens, de sua santidade, de sua luz. Deus, ao criar a Virgem Santa, retomava a festa da criação, seus doces sorrisos, seus santos colóquios com a criatura, e transbordou tanto em amor que rapidamente a fez rainha de todo o universo, ordenando a tudo e a todos que, como tal, a honrassem e, prostrados a seus veneráveis pés, a reconhecesse e louvasse como rainha. Olha que lindo aqui, né? Deus, aqui está falando, né? A criação, quando Deus criou a rainha, né? Céu, que é nossa mãezinha Maria Santíssima, né? Que Deus fez, né? Quanta graça, quanta luz, né? Deus colocou nela, né? E Deus ao criar, olha aqui, ó, Deus ao criar a Virgem Santa retomava a festa da criação. É como se estivesse criando, retomando tudo que Deus fez na criação. Não é que lindo? Seus doces sorrisos, seus santos colóquios com a criatura. E Deus mandou tanto em amor que fez rapidamente a rainha de todo o universo, ordenando a tudo e a todos, né? Ordenando a tudo e a todos que, como tal, a honrasse, prostrada a seus veneráveis pés, a reconhecesse e louvasse como rainha. Olha como que Deus ama a Virgem Maria, né? Como a gente deve honrar, venerar, né? E se prostrar aos seus pés. Por isso que eu fico triste, né? Com nossos irmãos evangélicos, né? Que não amam Nossa Senhora. Olha quanto que Deus honra a sua mãe. Então eu, segundo o meu costume, louvava a minha mãe rainha, saudando-a em nome de todos, rainha do céu e da terra, rainha dos corações e celestial imperatriz, que impera sobre tudo e até em seu Criador. Olha que maravilha, né? Deus fez de nossa mãe
E Nossa Senhora, a rainha do céu e da terra, a celestial imperatriz. Ah, lhe dizia, com seu império universal, impera sobre todos, a fim de que a vontade humana ceda os direitos à divina vontade. Impera sobre nosso Deus, a fim de que o Fiat divino desça nos corações e reine como no céu, assim na terra. Olha aqui que Deus, né, falou a Nossa Senhora. Ah, lhe dizia, com seu império universal, impera sobre todos, né? Deus, que a Nossa Senhora me imperar sobre todos, a fim de que a vontade humana ceda os direitos à divina vontade. Impera sobre nosso Deus, a fim de que o Filho Divino desça nos corações e reine como no céu, assim na terra. Impera sobre Deus, que isso? Quer dizer, né? Que a Nossa Senhora, né? Foi através de Nossa Senhora que Jesus desceu à terra. Entendeu? Por isso que fala, né? Impera sobre Deus, né? Foi através dela que Deus desceu à terra. Maravilhoso, né? Então, aqui Luísa dizendo, né, também, que enquanto ela fazia isso, né, Jesus se moveu no interior dela e disse para ela continuar exaltando a Mãe Celestial como rainha, né, e estreitando a ele, disse a Luísa. Agora Jesus falando, minha filha, como é belo viver meu querer divino, tudo que foi feito por Deus o tem como presente. E a criatura encontra tudo que fez seu Criador e toma parte de suas obras. E pode tributar-lhes as honras, o amor, a glória daquele ato a seu Criador. Então, o que Jesus está dizendo, né? Como é belo, como é lindo viver, né, no querer divino, né, na divina vontade. Por quê? Porque tudo que foi feito por Deus o tem como presente, quer dizer, tudo que Jesus fez, né, aqui na Terra, tudo que ele fez, a criatura tem como um presente de Deus a ela. E a criatura encontra tudo que fez seu Criador, né, encontra tudo que fez seu Criador e toma parte em suas obras. Tudo que Jesus fez, ela toma parte. E pode tributar-lhe todas as honras, o amor, a glória daquele ato a seu Criador. Então, ela pode dar toda a glória a Deus através dos próprios atos, né, que Jesus fez aqui na Terra, né, que ela toma tudo como dela. Pode-se dizer que quem vive em nosso Fiat divino nos põe em condição de renovar nossas obras mais belas. Então, a pessoa que vive na divina vontade dá a Deus, né, a condição de Deus renovar todas as suas obras, tudo que Deus fez na terra. Porque a criatura toma tudo e oferece a Deus, né? E ela se faz renovadora de nossas festas. A criação da Virgem diz claramente o que significa e o que pode fazer nosso querer divino. Assim que se possui de seu virginal coração. Não esperamos nem um minuto, mas sim, no instante a fizemos rainha. Era a nossa vontade que coroávamos nela. Quando Deus criou a Nossa Senhora, né? Ele diz aqui, ó, coroou. Então, o que Jesus está falando? Assim que a Virgem Maria, que a Virgem Maria, né, possuiu de seu virginal coração, não esperamos nem um minuto, mas sim no instante a fizemos rainha. Era nossa vontade que coroávamos nela. Porque não era conveniente que uma criatura que possuísse nosso querer não tivesse a coroa de rainha e o cetro de comando. Olha que maravilha, né? Então, naquele instante que Nossa Senhora nasceu, né? Deus já coroou ela. E deu a ela a coroa, né, de rainha e o cetro de comando a ela. Nossa divina vontade não quer poupar nada.
tudo quer dar a quem faz formar seu reino e sua alma. Então, a pessoa que forma o reino divino na sua alma, que vive plenamente na divina vontade, Deus faz tudo, né? Tudo nela. Tudo quer dar a quem o faz formar seu reino e sua alma. Deus quer dar tudo a ela. Você deve saber que assim como você, falando para Luiz, em meu Fiat encontra presente a criação da soberana Senhora e a louva como rainha. Assim ela te encontrava presente no mesmo Fiat divino e ouvia seus louvores. Olha que maravilha, né? Então, no momento que Deus, né, assim que se encontrava presente, no mesmo instante, o mesmo Fiat divino e ouvia esses louvores. Nossa Senhora já via a Luísa, né? Já via a Luísa quando ela foi coroada, quando ela recebeu todos esses louvores. Nossa Senhora viu a Luísa, porque a Luísa também seria mais uma filha, né, da divina vontade, como Nossa Senhora foi, né? Olha que maravilha. Falando aqui. Aí nós falamos assim, a mãe não quer ser menos que a filha. E então, desde então, te exaltava a ti para honrar aquele querer divino que devia possuir-te e para corresponder-te por teus louvores. Quantas vezes chama o céu, o sol, aos anjos e a tudo louvar a sua pequena filha que quer viver naquele Fiat, que formou toda a sua glória, a sua grandeza, beleza e felicidade. Então, a Luísa é uma filha da divina vontade, né? É uma filha da divina vontade. Então, felicidade que não é para Nossa Senhora, né? Ver ali a pequena filha da divina vontade, que era a Luísa, né? Pequena filha, como Jesus chamava ela, né? Que felicidade que Deus havia. E aí fala, né? Aqui. Então, aqui fala, para honrar aquele querer divino que devia possuir-te, falando para Luísa, e para corresponder-te por teus louvores. Quantas vezes chama ao céu, ao sol, os anjos, a tudo a louvar a sua pequena filha que quer viver naquele Fiat. Então, Nossa Senhora chama todos, o sol, o céu, o sol, os anjos, tudo a louvar, né? Por causa da Luísa, a pequena filha que quer viver naquele Fiat. Formou toda a sua glória, toda a glória de Nossa Senhora, a sua grandeza, beleza e felicidade. Agora o Luiz falando, depois segui meu abandono no Fiat divino. E meu doce Jesus acrescentou. O que Jesus falou aqui para a Luísa, né? Vamos ver. Minha filha, quando meu querer divino reina na alma, ele toma a parte trabalhadora e dirigente. Não há nada que ela faça em que meu querer divino não ponha seu ato primeiro para chamar o seu ato divino sobre o ato da criatura. Tá vendo? Quer dizer que quando a divina vontade reina numa alma, ela toma a parte trabalhadora, né, dirigente, e não há nada que ela faça em meu querer que não ponha o seu ato primeiro para chamar o seu ato divino sobre o ato da criatura. Assim que pensa, ali forma seu primeiro pensamento e chama toda a santidade, beleza e ordem da inteligência divina. E como a criatura não é capaz, nem tem vazio suficiente para receber nossa inteligência, meu Fiat, cada vez que faz seu ato primeiro, na inteligência da criatura, com a sua potência, vai alargando a capacidade dela para encerrar nova inteligência divina na mente da criatura. Então, Jesus está entendendo, está explicando aqui, né?
quando a criatura, o caso da Luísa, né, que vivia plenamente na divina vontade, o fiat divino, né, bem, aqui, ó, não há nada que ela faça em que meu querer divino não põe o seu ato primeiro. Querer divino põe, não há nada que seu ato primeiro para chamar seu ato divino sobre o ato da criatura. Querer divino age, né? E chama seu ato primeiro para agir sobre o ato daquela criatura. E então, tudo que ela faz, né? Ele está agindo, ó. Ali forma-se o primeiro pensamento. E chama toda a santidade, beleza, ordem e inteligência divina. E como a criatura não é capaz, nem tem vazio suficiente para receber nossa inteligência, então Deus, a divina vontade quer agir naquela criatura que vive na divina vontade, mas ela não é capaz de receber tudo, né? Tudo que o querer divino quer fazer nela. E como a criatura não é capaz, nem tem vazio suficiente para receber nossa inteligência, tá vendo? Meu fiat, cada vez que faz seu ato primeiro, na inteligência da criatura, quer dizer, cada vez que o fiat vem agir o seu ato primeiro na inteligência dessa criatura que vive da divina vontade, com a sua potência, ela vai alargando a capacidade dela para encerrar nova inteligência divina na mente da criatura. Então, ele vem trabalhar naquela criatura para alargar, para que ele possa agir ali, naquela criatura. Por isso se pode dizer que meu querer onde reina é o primeiro a respirar. Por isso se pode dizer que meu querer onde reina é o primeiro a respirar. O primeiro a pulsar, o primeiro ato da circulação do sangue, a total transformação do seu querer divino na alma e no corpo. Olha que maravilha, né? Está dizendo aqui. Então, onde a divina vontade, né, o divino querer reina, né? Ele é o primeiro a fazer tudo na criatura. Olha aqui, ó. É o primeiro a pulsar, é o primeiro ato da circulação do sangue dela, para formar na criatura o que? A respiração dela, o seu batimento, e na circulação do sangue, a total transformação do seu querer divino na alma e no corpo dessa criatura. E enquanto isso faz, da virtude torna capaz a criatura para poder respirar com o respiro divino. Olha que maravilha. Então, se a criatura respira, é Jesus respirando nela, com o respiro divino. Palpitar com seu batimento, palpitar com seu batimento de luz. Sentir circular em todo o seu ser mais que sangue, toda a sua vida divina. Até o divino querer está ali na batida do seu coração, na circulação do seu sangue, em tudo que a criatura faz. Por isso, onde reina meu querer, é o ator contínuo que jamais cessa de agir. Olha aqui. E fazendo o espectador, goza suas cenas divinas, que ele mesmo desenvolve na criatura. E ela impressa seu ser como matéria em suas mãos, para fazer desenvolver as cenas mais belas e deleitáveis que meu fiat quer fazer na alma, onde meu querer divino domina e reina. Então, por isso que Jesus fala, né, que a pessoa que vive na divina vontade já não é ela mais, né? É Jesus nela, vivendo nela, porque tudo dela se torna divino. Tudo, ó. Ele mesmo desenvolve, ó. Ele mesmo desenvolve na criatura e a criatura empresta seu ser como matéria em suas mãos para fazer desenvolver as cenas mais belas e deleitáveis que meu fiat quer fazer na alma, onde o meu querer domina e reina. Divina vontade reina na minha vontade, fiat.